Imagine se deparar com duas criaturas de cerca de 1 metro de altura, usando trajes metálicos justos, olhos diagonais e rostos marcados por cicatrizes assustadoras. Foi exatamente isso que Tiago Machado, um jovem de 19 anos, enfrentou em uma manhã de fevereiro de 1969. O encontro terminou de forma inesperada. Um raio paralisante disparado por um deles e o desaparecimento repentino do objeto estranho que deixou marcas no solo. Quer saber como tudo aconteceu? Então prepare-se, porque essa história vai mexer com sua curiosidade e te deixar arrepiado. Hoje você vai ouvir o relato do caso Tiago Machado, o encontro com criaturas misteriosas. Mas antes de começarmos é importante, se você já viu algo assustador ou passou por uma abdução, não deixe de contar nos comentários, pois eu acredito no seu relato. Sua história pode ser a próxima a inspirar outros. Ficaremos felizes em ouvir você. Na tranquila manhã de 6 de fevereiro de 1969, Tiago Machado, então com 19 anos, foi abruptamente despertado pela mãe. Eram cerca de 7 horas e o bairro Pinheiro estava agitado. Várias pessoas estão vendo um disco voador na rua. Alertou a mãe com tom de urgência, morando a apenas 12 quilômetros da base da Força Aérea Brasileira, FAB. Tiago imaginou que poderia ser algo comum, como um helicóptero ou balão experimental. Mesmo assim, sua curiosidade foi maior. Ele rapidamente se levantou e foi até a rua para verificar o que estava acontecendo. Já do lado de fora, Tiago se deparou com várias pessoas olhando para o céu. Havia um objeto estranho movendo-se de forma peculiar, subindo e descendo lentamente. A cena era intrigante, e o silêncio que acompanhava o movimento do objeto apenas aumentava o mistério. Determinando-se a entender melhor o que estava vendo, Tiago correu para pegar um binóculo em casa. Quando voltou, o objeto não estava mais no céu, mas sim pousado em um terreno próximo, pertencente ao Instituto de Zootecnia. Sem pensar duas vezes, Tiago decidiu que precisava se aproximar para ver de perto. A coragem inicial de Tiago logo deu lugar ao medo, quando ele percebeu a solidão da sua empreitada. No meio do caminho, ele parou e decidiu buscar ajuda. Francisco, seu amigo e porteiro do instituto, morava perto do local e parecia ser a melhor opção. Tiago foi até ele e explicou o que estava acontecendo. Francisco, intrigado, concordou em acompanhá-lo. Os dois amigos enfrentaram a vegetação alta que cercava o terreno do instituto. A distância era considerável, e eles contaram com a ajuda de moradores que gritavam ao longe, indicando a direção certa. Contudo, ao se aproximarem, mas decidiram se separar para cobrir mais terreno. Tiago seguiu por uma trilha superior, enquanto Francisco desceu por uma trilha mais baixa. Após caminhar pelo mato denso, Tiago finalmente avistou o objeto. A cerca de 10 metros de distância, ele parou, incrédulo diante da cena. O objeto era como 2 pratos invertidos colados um ao outro. Não havia barulho algum, nem emissão de calor. Era um design elegante e, ao mesmo tempo, completamente estranho. Por cerca de 3 minutos, Tiago ficou observando. Ele estava hipnotizado pela beleza daquele objeto. Mas o momento foi interrompido quando uma escotilha se abriu. De lá saíram 2 seres pequenos, com aproximadamente 1 metro de altura. Os seres eram diferentes de tudo que Tiago já tinha visto. Eles usavam roupas coladas ao corpo que pareciam metálicas, com dobras que lembravam tecidos sanfonados. Seus capacetes permitiam ver apenas o rosto, que era estranho e marcado por cicatrizes. Os olhos, dispostos diagonalmente, conferiam um aspecto ainda mais assustador. Os 2 seres desceram flutuando até o chão e caminharam em direção a Tiago. Apesar do medo, Tiago tentou manter a calma. Ele perguntou de onde eles vinham, mas os seres apenas gesticulavam com as mãos e falavam em uma língua incompreensível.
Nervoso, Tiago recorreu a um hábito que tinha em situações de ansiedade. Ele tirou um cigarro do bolso e começou a fumar. Para sua surpresa, os seres pareceram curiosos com o gesto. Tiago, em um misto de coragem e tentativa de interação, jogou o maço de cigarros no chão como um gesto de oferta. Os seres pegaram o maço sem tocá-lo diretamente, utilizando algum tipo de habilidade ou ferramenta que Tiago não conseguiu identificar. Enquanto isso, ele percebeu que sua presença ainda os deixava cautelosos. Para marcar o local caso algo acontecesse com ele, Tiago tirou o binóculo do pescoço e colocou-o no chão. Esse gesto, no entanto, assustou os seres, que recuaram imediatamente. Tiago pegou o binóculo novamente e os seres voltaram a avançar em sua direção. Ele repetiu o movimento e, mais uma vez, os seres recuaram. Tomado por coragem, Tiago pediu aos seres que deixassem alguma prova de sua visita para que ele pudesse convencer as outras pessoas. Nesse momento, a população que havia ficado ao longe começou a se aproximar, atirando pedras e pedaços de pau na direção do objeto. Os seres, visivelmente alarmados, reagiram. Um deles segurava um dispositivo estranho, semelhante a uma arma. Em um rápido movimento, ele disparou um raio na direção de Tiago, que foi atingido na perna. O impacto o paralisou imediatamente e ele caiu ao chão. Enquanto Tiago tentava se mover, o objeto começou a decolar. Em poucos segundos, ele desapareceu no céu, deixando para trás apenas marcas no solo e uma atmosfera de mistério. Tiago foi levado às pressas para o Hospital da Santa Casa de Pirassununga. Lá, foi atendido pelo Dr. Henrique Reis, que mostrou ceticismo em relação à história. Porém, antes que pudesse ser liberado, militares da FAB chegaram ao hospital. Eles exigiram que Tiago fosse tratado com seriedade e, em seguida, o levaram ao Rio de Janeiro para um tratamento mais detalhado. Durante o período em que ficou sob custódia dos militares, Tiago foi interrogado e submetido a exames. Após um caso perder repercussão, ele foi levado de volta à sua casa. Enquanto isso, o terreno onde o objeto havia pousado foi interditado pela FAB. Marcas claras dos trens de pouso permaneceram visíveis por dias. A FAB coletou amostras do solo, mas nunca divulgou oficialmente o que encontrou. Apesar da experiência traumática, Tiago nunca deixou de contar sua história. Suas palavras foram corroboradas por várias testemunhas que haviam visto o objeto no céu naquela manhã. O caso de Tiago Machado permanece como um dos episódios mais misteriosos da ufologia brasileira.